espinheiral de matéria fina. Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem que ir fazendo o esforço, porque a vida é um esforço. E quando a gente faz o esforço, a gente é visto à distância. Quer dizer que a gente fez o movimento. Então aquele que fez o movimento, ele fica feliz. E é bem interessante, porque aquele que não fez o movimento, independente de qualquer coisa, ele ficou para trás. A gente pode observar os conhecidos que não fizeram o movimento na vida, ficaram para trás. Perderam a beleza, perderam o brilho. Então nós precisamos de continuar fazendo o movimento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Espinheiral de Matéria Fina. Muitas pessoas falam que o caminho para a luz é um caminho dificultoso, que a pessoa também não fez nenhum trabalho porque ela foi deixando. Ela não fez um movimento em direção à luz. Ela sempre teve movimento para todas as outras coisas na vida. Para dar o conforto da família, para fazer os passeios, para proporcionar para os conhecidos. O caminho da luz, ele sempre foi bonito. O caminho é sempre individual. Fica bem fácil assim da gente ir confirmando que duas pessoas não ficam no mesmo lugar. Então, quando um objeto está sendo visto à distância por duas pessoas, cada um está vendo aquele objeto de uma maneira diferente, porque cada um se encontra em um lugar. Então, o caminho da luz, ele é pessoal, individual. Cada pessoa tem que lembrar assim que para todas as coisas na vida, ele zela da moradia, ele zela dos companheiros, dos conhecidos, ele zela para o filho fazer as lições escolares, para o filho ter aquele presente, ele proporciona o veículo para o filho. Ele faz tudo mas o caminho da luz ele tem que fazer para ele. Então ele é que tem que aplainá-lo, e ele é que tem que arrumar os degraus, as pedras soltas. E ele tem que lembrar assim, que se ele não zelou, esse caminho vai ficar muito dificultoso. Então as acomodações, a vaidade. Então nós vemos assim que existe normalmente 3 comportamentos na vida, que é o das igrejas, que é das seitas, que é do ocultismo. As igrejas, elas só prendem aqueles que se encontram dormindo. Porque se uma pessoa começa a estudar os dogmas, começa a ter um aprofundamento, a igreja não vai conseguir prendê-lo. E o trabalho que os ocultistas fazem, que as seitas fazem, está sempre vangloriando a pessoa. Está sempre falando do que a pessoa fez, do que a pessoa é, das conquistas que a pessoa tem. Então está sempre trabalhando com a vaidade da pessoa. Então nós sabemos assim que a vaidade não leva a pessoa para lugar nenhum. Isso fica bem fácil, porque a pessoa anteriormente ela tinha uma maneira de vestir-se e ela desenvolvia aquele jeito de fazer as suas vestes. Depois nós passamos a aceitar as vestes que fazem para nós. Nós já recebemos a veste pronta. Então, não questionamos, nós não estamos trabalhando para nós, para cada um. Então, no ocultismo é a mesma coisa. Eles vão trabalhando, enaltecendo a pessoa e trabalhando dentro da pessoa como se ela estivesse Deus dentro dela. E que ela pode curar-se, que ela pode fazer. E nós sabemos assim que a força é do Criador, a vida é do Criador. Se uma pessoa se encontra debilitada, não é com os pensamentos dela, com a presunção dos seus pensamentos de poder fazer, que ela vai curar-se. Muitos, quando encontram debilitados, encontram numa condição de sem vida. Então a debilitação encontra-se com esta relação, sem vida. E a pessoa, então, dentro dela, ela pode abrir um espaço para a força do Criador entrar dentro dela e ela, então, ter a melhora. Mas, normalmente, não tem a naturalidade, a sinceridade de falar como ela se encontrava. Fala-se somente que ela melhorou, porque ela pôde melhorar. E não fala desta parte interna de dentro de nós, porque normalmente essa parte interna da nossa impotência só apresenta assim,
quando a pessoa se encontra numa expressão comum, já com o pé na cova. Então, ela tem um instante de lucidez, então ela tem a possibilidade de ter uma melhora, da força do Criador entrar dentro dela e ela ter a reação. Não foram com seus pensamentos. Então, ter essa dignidade, essa naturalidade de poder ser sincero. Então, nós temos um trabalho assim, de não sermos sinceros conosco. Então a gente vai observando na vida diária, na moradia. Então o feito que uma pessoa faz, aquela ideia boa que aquela pessoa teve para fazer aquilo, nós dificilmente agradecemos a pessoa, dando a ela o mérito pela ideia que ela teve, pelo feito que foi feito e que realmente que ficou muito bom. Então nós sempre achamos que aquele feito, porque a outra pessoa que o realizou, ele é um feito pequeno, mas na grandiosidade da importância daquilo que foi feito, foi um feito grandioso. Então nós achamos assim que todos os feitos que os outros fazem são pequenos. E aqueles que fazem também não têm a sinceridade de falar de como ele teve a capacidade de ter dentro dela a manifestação do seu espírito. Então, quando o espírito manifesta dentro de uma pessoa, ela tem feitos grandiosos. E ela não é sincera de falar essa simplicidade que nesse instante aconteceu dentro dela. Então, essa alegria interna que aquele que fez sente. Então, nós sempre trabalhamos assim, de achar que o feito de outro não foi tão grande assim. Ou então valorizar aquele feito ao extremo. E nós sabemos que aquele que faz o feito, para ele continuar, ele tem que continuar fazendo. Fica bem fácil assim da gente ir observando um prêmio que a pessoa ganhou por um ato que ela fez, por uma descoberta, um trabalho. Então, aquele prêmio, ele tem um valor, um período. Então, aquele prêmio na moradia daquela pessoa, os que chegam para visitá-lo, ele fala daquele feito e ele fala daquele prêmio. O ocultismo está sempre enaltecendo as pequenas coisas. Então está sempre colocando a pessoa como se ela fosse uma pessoa grandiosa. Então a importância que cada um tem, essas importâncias, é para aquela pessoa que tem aquela importância. Então se a pessoa fez uma conquista, a conquista é dela. Então não tem importância ter feito aquela conquista. Aquele que fez fica feliz. Então os pensamentos da pessoa, eles são inferiores. Então a gente vai observando assim que os pensamentos só têm importância quando eles são vivificados de uma maneira coerente, com bondade. Porque nós temos acesso às energias que o Criador distribui na criação. Mas a origem da energia é divina. E através da ramificação, então ela vai mudando e nós temos acesso a essa energia. Então, quando nós temos vontade que uma pessoa tenha uma melhora, uma intercessão, ela pode acontecer. Mas precisa de ter o cuidado assim, de ver se aquela pessoa teve a mudança dentro dela. E a mudança tem que ser verdadeira. Porque os atos que Jesus realizou, os milagres que ele concedeu, que ele possibilitou, ele via na alma daquelas pessoas que receberam o milagre, que tinham tido a transformação. Então, pôde entrar a força divina naquelas pessoas, porque primeiro vem no espiritual. Então, nós temos que ter uma transformação dentro de nós. Com a força do pensamento, não é seguro. Então não entra naquela condição. Quando uma pessoa está atravessando um rio, ela tem que dar as braçadas. Se ela tem um conhecimento, ela sabe assim que ela dificilmente vai sair do lado de lá do rio, na mesma direção. Então ela sabe que a força da água vai levá-la. Então ela tem que ver onde ela vai sair.
Então, primeiro ela tem que ver isso, depois ela vê como ela vai entrar. Então, na nossa vida interna, nós temos que fazer um trabalho assim, para ver quando nós vamos atravessar aquele rio e o lugar que nós vamos sair. Então, essa condição de ver antes aquilo que vai acontecer depois é uma atuação do Espírito. E para a pessoa fazer um trabalho assim, ela tem que ter a humildade dentro dela. A humildade, nós sabemos assim que não é a profissão da pessoa, que não é a localidade da pessoa. É aquela condição muito importante de saber como ela se encontra. Quando a pessoa tem vontade de ter uma melhora, de receber os auxílios, e que muitas vezes esses auxílios não realizam para benefício da pessoa. Então, a intercessão que uma pessoa faz para outra, através do seu pedido, da sua maneira de ser, conforme a pessoa se encontra no momento daquele pedido, esse pedido pode trazer de volta a força do Criador para aquele que se encontra numa condição de debilitado, receber esta vivificação novamente. Mas se aquele que encontra-se debilitado encontrou-se na condição que aquela força pôde entrar dentro dele, então ele recebe aquela força e ele tem a melhora. Mas se ele não teve a transformação, então ele vai cair mais profundamente. E aquele que teve a intercessão, que fez a intercessão, ele então está ligado àquele que ele pediu para esse. Então, muitas vezes, os auxílios eles não realizam justamente por causa disso, por bênção, porque a pessoa não teve a transformação dentro dele para que ele tivesse agora a melhora espinheiral de matéria fina. É muito importante lembrar assim que o caminho para a luz, ele se encontra limpo se nós sempre tivermos o cuidado de zelar por aquele caminho. E se a pessoa descuidou durante a sua caminhada, indo para qualquer ambiente, indo para qualquer costume, agora ela se encontra enfraquecida. Então o caminho também não foi zelado. Isso é bem importante assim a gente ir observando. Quando um adulto está cuidando de uma criança na moradia, então a responsabilidade que ele tem, ele sabe todos os passos que aquela criança está dando dentro daquela moradia. Em alguns casos, o adulto traz a criança para as proximidades dele porque ele tem mais responsabilidades ali nesse tempo que ele está cuidando da criança. Então ele traz aqueles brinquedos, aqueles pertences da criança e coloca próximo dele, próximo da onde ele está executando as funções. Então o caminho da luz é assim. Nós tínhamos que nos encontrarmos próximo desse caminho, com o conhecimento das leis que o Criador instituiu. Espinheiral de matéria fina. Então nós sabemos assim que o ocultismo, ele não leva a pessoa para lugar nenhum, porque o sistema que utilizam é sempre achando que a pessoa é muito importante e que ela pode fazer. As seitas utilizam o mesmo critério. Então, para a pessoa ir para o caminho da luz, ela tem que lembrar assim, que é através do conhecimento dos ensinos, e ela tem que fazer um trabalho com ela mesma, de fazendo a diferença das coisas que são da matéria grosseira e das coisas que são da matéria fina. E normalmente os ocultistas trabalham muito com a matéria fina abaixo. Então, muitas vezes é com a matéria fina da matéria grosseira. Então, pequenas coisas assim que desenvolvem um conhecimento, fazem com que aquelas pequenas coisas tornam-se grandiosas e que num período anterior a essas coisas, os nossos avós tinham uma explicação muito melhor e muito mais convincente, justamente pela naturalidade. Então, cada espírito humano tem que ficar muito presente para ver o que ele quer para ele. Nós sabemos assim que na criação, todas as coisas, para ter o amadurecimento, tem que ter o tempo.
Então, quando uma pessoa quer uma árvore que dá frutos pesados, então aquela árvore vai gastar muitos anos até ter a condição da formação dela poder sustentar aqueles frutos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, na nossa vida diária, o que faz com que nós nos tornamos grandiosos é a ponderação. A ponderação, o movimento, trabalhar de manhã até de noite, de saber assim que para uma pessoa ter uma compreensão, ela precisa de ser muito cuidadosa. Nós vemos um jovem que tem vontade de ter um aprendizado e ele fica perto de um profissional que já tem o conhecimento. Esse jovem, se ele for cuidadoso, na sequência do tempo ele tem possibilidade de tornar-se um profissional. Se ele precipitar, então está sabendo assim que dentro dele ainda não tem o amadurecimento. Então, dependendo do jeito que esse jovem fica ansioso, precipitando-se, aquele profissional não quer ele perto dele, porque tem as consequências, tem os instrumentos que ele não sabe manuseá-los ainda. Isso é físico. Então é através do tempo que precisa de ter o conhecimento e ter o domínio para mexer naqueles instrumentos. O ocultismo, ele faz isso. Independente da pessoa, ele está sempre trabalhando sem ter a ponderação, achando assim que ele pode, e ele vai vendo os seus pensamentos e vai julgando que ele é capaz. E quando apresenta uma diminuição de saúde, ele vai trabalhando como se ele tivesse a força do pensamento para que ele tivesse a capacidade de realizar. Então, entre uma pessoa que trabalha assim com o pensamento e a realização daquele benefício que vai possibilitar a saúde é muito diferente. Então a gente vê assim, uma pessoa experiente fala assim que tem que esperar amadurecer, é com o tempo. Então toda a nossa vida a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela mesma. E esse trabalho a pessoa tem que fazer observando assim que o conhecimento dos ensinos não é com o intelecto. Com o intelecto, a pessoa vai sempre dando as formas e vai sempre apresentando as justificativas. É com a intuição. Através da intuição é que vai permitindo a manifestação do Espírito. Então, para nós termos uma segurança na nossa caminhada, é essa ponderação. Então, muitas vezes a pessoa acha assim que ela já pode, nós sabemos que não pode. Então, um conhecimento, se a pessoa descuida, ela sabe assim que aquele conhecimento tem uma transformação. A mesma coisa de uma pessoa que conhece uma localidade muito bem, mas através dos anos aquela localidade sofreu uma transformação. Com essa transformação, então, aquele que conheceu aquela localidade, ele acaba reconhecendo, porque ele tem dentro dele aqueles quadros. Mas aquele que conheceu muito superficialmente, ele não tem a capacidade de reconhecer aquela localidade outra vez. Para ter um conhecimento profundo é com a intuição. Então a memória que a pessoa tem sempre falha. E isso a gente vai observando assim que através dos ensinos de Jesus ele fala que a pessoa tem uma vontade, mas a carne é fraca. Então aquela vontade que a pessoa tem, se ela estuda o livro Na Luz da Verdade e se ela vai organizando a vida dentro dela, a sua vida interna, a vida externa acompanha. Porque a pessoa precisa de continuar tendo o alimento, continuar mantendo aquela moradia. Então não é desfazer da vida externa, é da vida externa fazendo a manutenção e observando a vida interior dele, como ele vai aumentando aquela condição muito importante de tornar-se seguro,
com ele mesmo, porque a segurança que uma pessoa tem é como ela conhece os ensinos. Espinheiral de matéria fina. Então, as referências que falam que o caminho para a luz é um caminho difícil, o caminho para a luz, ele é difícil porque a pessoa caminhou por muitos outros caminhos e agora ela tem vontade de caminhar no caminho da luz. Então, falta o conhecimento, falta a habilidade para conhecer o caminho da luz e a dedicação, porque para todas as outras coisas a gente vai observando assim que fica fácil caminhar naqueles caminhos. As pessoas são amáveis, as pessoas nos elogiam, as pessoas sempre nos engrandecem, sempre protificam uma facilidade para nós. Mas no caminho da luz, as pessoas sabem assim que tem uma responsabilidade e que a responsabilidade é sempre individual. Como é que ela faz para poder auxiliar e não ficar com a responsabilidade, que é o caso da intercessão para uma pessoa e ela não teve a condição de ter a melhora dentro dela. Então, era melhor que ela tivesse feito o período da vida dela naquela fase anterior em que ela se encontrava debilitada. Ela melhorou com a intercessão e ela passou a ter o comportamento que ela tinha anteriormente. Então, as intercessões precisam de ter muito cuidado, porque aquele que intercede, ele também fica responsável. O ocultismo está sempre trabalhando com os pensamentos. Então, coloca-se o pensamento, a força do pensamento, como se ela fosse a força máxima. E quando uma pessoa debilita, trabalha sempre como se a pessoa curou-se por ela mesma, por autossugestão, então ela teve uma melhora. Então nós sabemos assim que essa autossugestão acontece muitas vezes quando uma pessoa tem medo do dentista. Então ela atua de uma maneira que ela não vai ao dentista ou ela permite que o dentista trabalhe com ela, mas normalmente o trabalho não é bem feito e ela também não teve uma mudança de costume, então aquele trabalho tem uma duração pequena. Então a autossugestão faz esse trabalho. A pessoa suporta a dor e muitas vezes ela convive com aquela dor, mas no caso do dente fica bem fácil assim, que se não arrumou direito, aquele processo da degradação do dente continua. Então a autossugestão de conviver com a dor é também uma parte ilusória, porque independente da pessoa, o dente continua tendo a transformação. Para uma pessoa ficar muito segura com ela mesma, ela tem que conhecer os ensinos, estudar o livro Na Luz da Verdade e ela ir fazendo uma reflexão de como ela se encontra caminhando na criação. Então a importância que uma pessoa tem é como ela conhece os ensinos. A gente vai observando assim, que através dos ensinos a pessoa adquire uma confiança e que ela entra naquela condição muito importante que fala: batei, abrir-se-vos-á. Pedi e recebereis. Então, como a pessoa é dedicada com os ensinos, fica bem fácil assim, porque ela sabe em qual porta ela vai pedir e qual é a maneira que ela tem para fazer o pedido. Então, é numa condição interna, de uma condição de humildade interior, de ter tido uma transformação. E quando nós colocamos nossa esperança nos outros, no conhecido, no irmão de sangue, num filho, nós vamos confirmando assim, que naquele dia que nós precisávamos daquele conhecido, ele se encontrava viajando. Naquele outro dia que nós íamos na casa do irmão para ter uma conversa com ele, para passar o nosso tempo, ele não se encontrava. Ele teve um outro propósito. Aquele filho foi para uma outra região distante. Então, a esperança de uma pessoa de conviver com ela mesma é com os ensinos. E essa confiança que a pessoa tem que ter, ela tem que ter o conhecimento, porque a confiança não vem de qualquer maneira.
vem quando a pessoa tem dentro dela o conhecimento. Então, quando fala assim que o caminho dos ocultistas é um caminho que não leva a lugar nenhum, porque essa maneira que eles utilizam de dar força aos pensamentos e a maneira que eles criam para que, como se fosse importante, não tem importância na matéria fina. Tem importância para eles que convivem com eles e estão sempre naquela condição de elogiar o outro, de enaltecê-lo, sempre valorizando a parte da personalidade. Mas para ter a transformação interna, a transformação verdadeira, o esforço é diferente. Então a pessoa tem que caminhar no caminho da luz. Ela é que tem que tornar-se ponderada a todo instante. Então os resgates que nós vamos ter que fazer, nós podemos desenvolver uma maneira de receber os auxílios se nós tivermos a transformação interna. Então a força que a pessoa tem que ter é a força do Criador. Porque quando a pessoa trabalha com seus pensamentos, utilizando da força e falando que a força, ela então vai ter também muitas coisas para resolver. Porque a força é uma condição física, mas a força que o Criador utiliza é uma condição de transformar, de vivificar, da pessoa ter uma ponderação, de ela poder caminhar de maneiras que ela caminha no seu período de existência, de maneira que ela fique segura com ela mesma. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, que o que leva a pessoa para um caminho ensolarado é como ela está fazendo com o conhecimento dos ensinos. Aquilo que cada um planta é aquilo que ela vai colher. Então, o caminho ensolarado é a pessoa ir observando o tom de voz que ela utiliza, o jeito que ela está pensando, o jeito que ela está manifestando. Então, nós sabemos assim que essa maneira que a pessoa tem, a gente observa no caso de um avô. Então, o jeito que o avô relaciona com os netos, então ele fala para o filho que ele pode relacionar com os seus filhos de uma maneira diferente. Mas o avô tem que lembrar que ele agora se encontra numa outra condição, mais amadurecido. E ele foi fazendo um trabalho de ir melhorando durante a sua existência, de refletindo como ele se encontra, como ele está comportando e qual é a maneira que ele precisa de continuar tendo para continuar melhorando. Então, para uma pessoa caminhar no caminho da luz, ela tem que lembrar que ela precisa de ter o conhecimento dos ensinos. E o caminho da luz sempre foi um caminho ensolarado, um caminho bonito. Porque quando a pessoa tem uma alegria, essa alegria é verdadeira. E se a pessoa fala que o caminho da luz é um caminho dificultoso, é porque ela não zelou por aquele caminho. Então, voltar para o caminho da luz, a pessoa tem que lembrar que agora ela tem que fazer todo um trajeto dentro dela, melhorar-se e de ir melhorando o seu ambiente. Então, as reflexões que nós fazemos tem que ir observando com aquela bondade interna, de ir percebendo, porque quando uma pessoa comete uma fala, um ato, que o outro fica descontente e ela recebe de volta aquele descontentamento, então normalmente nós procuramos apaziguar. Mas se a pessoa continua com ela mesma, aquele mal-estar, ela vai continuar com ele. Então numa próxima vez, ela não manifesta, porque aquele mal-estar toma posse dela novamente. Então ela não quer repetir aquele mal-estar. Então essas ponderações é que vai nos possibilitando todos os dias nos tornarmos seguros daquilo que nós precisamos. E o caminho para a luz sempre ele encontrou aberto na frente de cada um. Então é cada pessoa que tem que zelar por esse caminho e que tem que arrumar esse caminho. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de caminharmos com ponderação todos os dias, de mudar a norma do tempo e do espaço, de possibilitar que o nosso espírito manifesta numa forma de intuição, de possibilitarmos a condição de receber os auxílios que o Criador instituiu na criação, para que o nosso retorno à pátria do espírito seja numa forma de harmonia.